Muito antes de conhecer e me apaixonar pelo teatro, eu tive uma breve e intensa relação com o movimento estudantil. Mais breve do que intensa, talvez. Nos anos de 86 a 88, eu devia ter lá pelos meus 14, 15 anos, e aquela ideia de um mundo igualitário me seduziu. Na verdade, fui seduzido mesmo pela aparente liberdade das meninas, daquele idílico movimento estudantil. Elas pareciam livres, sem regras morais, caretas. A sociedade ainda respirava os ares anufiados da ditadura militar recém-terminada, e elas, as meninas do movimento, eram fascinantes. Pareciam querer impor novas regras, e aquilo, mais do que fascinar, me excitava. Só que havia alguns problemas, dois em particular. O primeiro era o fato de que meu pai era militar. Não que ele fosse um militar exemplar, muito pelo contrário. O homem tentou largar a aeronáutica 2 ou 3 vezes, sempre que os negócios civis começavam a dar certo, mas nunca deram completamente certo. O outro era um pouco mais complicado. Era o fato de eu estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E era um baita problema, que acabou agregando um valor danado. Começaram a me chamar de melancia. Não por eu ser gordo. Eu até era um pouquinho, mas não era o suficiente para ganhar nenhum apelido pejorativo. Mas porque eu era, segundo eles, verde por fora e vermelho por dentro. Segundo a turma da Revolução, isso era absolutamente fantástico. Alguns adoravam falar isso quando me viam, e eu nem ligava, muito pelo contrário, eu até me divertia. Meus primos rapidamente despontariam como lideranças do movimento, enquanto eu ficava ali mais na retaguarda, de olho nas meninas, obviamente. Chegou ao patético de, numa festa, eu e 2 amigos meus sermos apelidados de militantes de festa. Mas eu não me dei por vencido até ganhar um beijo. Mas a conversa que se seguiu adiante era um papo de escolhas a serem feitas em caso de uma revolta armada. Aquilo tudo parecia um pouco demasiado para quem só queria era dar uns beijos na boca. Muito rapidamente perdi o encanto pelas panfletagens e madrugadas colando cartazes, defendendo uma revolução que só iria acontecer na cabeça de uns poucos, que de tão radicais não enxergavam o óbvio, que era a mais absoluta impossibilidade daquilo acontecer no Brasil do final dos anos 80. A ditadura mal tinha acabado, éramos meia dúzia de estudantes, uns em 100 ou 200 talvez. Vivíamos na casa dos nossos pais, sustentados por eles. Boa parte das lideranças eram alunos de boas escolas particulares do Rio de Janeiro. Alguns, talvez muitos, fossem alunos de escolas públicas, mas ninguém ali seria capaz de promover uma revolução. E nem nada que fosse muito além de um movimento de democratização das escolas e de conscientização política dos alunos, alguma apropriação cultural, o que já em si era muita coisa. Eu nem sei se a maioria queria aquilo mesmo. No fundo, eu, pelo menos, queria curtir a vida, viajar, conhecer coisas novas, discutir um pouco, falar de política, sim, conhecer as coisas mais interessantes da vida. Mas se fosse possível, e sempre que desse, eu queria era dar muito beijo na boca. Éramos tão jovens que eu nem pensava em sexo. Uns beijos na boca e eu já estava feliz.